Graça e paz a todos. Quero dar início ao nosso culto nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor, buscar a direção dele para as nossas vidas. E desde já eu quero convidar você na internet que feche os seus olhos, buscar a direção do Senhor, buscar a iluminação do Espírito Santo para as nossas vidas, para que Deus venha e fale ao nosso coração de maneira especial nessa noite. Sabemos que muitas coisas o Senhor tem feito e muitas coisas, de muitas maneiras, o Senhor tem guardado o povo dele. E por isso nós devemos, cada dia, sermos gratos ao Senhor e oferecer a Ele o melhor que nós temos na presença dele. Vamos orar, fechar os nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento. Queremos, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que nós fazemos coisas que desagradam o nome do Senhor. Sabemos que aquilo que o Senhor quer que nós façamos, muitas vezes nós não fazemos. E aquilo que o Senhor quer que a gente faça, muitas vezes, ó Deus, a gente deixa de fazer por pecado ao Senhor. Nós queremos te pedir perdão por isso, ó Deus. Pelo aquilo que nós fizemos que desagradou o Senhor, seja em palavras, seja em oração, seja em ação, seja, ó Deus, em omissão. Pedimos também, Senhor, a direção do Senhor para as nossas vidas, nesse momento que nós vamos... Fale ao nosso coração. Traga, ó Deus, a iluminação necessária do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que nós sejamos transformados pelo Senhor. Desde já, nós te a Tua palavra vem direto do trono do Senhor. Desde já nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor chamou um povo, Senhor, para adorar o Senhor e que está buscando ao Senhor em todos os lugares agora neste momento, mesmo que seja pela internet. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós poderíamos estar em muitos lugares, mas o Senhor nos chamou para estarmos aqui, Senhor, glorificando o nome do Senhor e aprendendo a palavra do Senhor. Que o Senhor aquiete, ó Deus, o nosso ó Deus, leve o nosso pensamento cativo ao Senhor e que nada, Senhor, venha nos atrapalhar neste momento. Que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas e que a Tua palavra, Senhor, seja como bálsamo, seja, Deus, nas nossas vidas como algo que traz transformação. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Eu quero convidar os irmãos para que estejam abrindo a palavra do Senhor comigo no Salmo de número 4. Um salmo que fala da confiança em Deus na angústia. Um salmo de lamento, como vários outros salmos na palavra do Senhor. O salmo nos diz assim, eu vou ler para os irmãos. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do seu rosto. Mais alegria puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe há fatura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aleluias. Ninguém tem dúvida da importância da oração na vida do crente. Ela é uma das melhores ferramentas disponíveis à oração, que nós somos fortalecidos e temos crescimento espiritual. É o meio pelo qual nós expressamos o nosso louvor a Deus e é o caminho pelo qual nós colocamos as nossas angústias diante do Senhor. Infelizmente, todos nós sabemos que a igreja, em muitos momentos, ela é fraca ou tem negligenciado a vida de oração. Sejamos sinceros, cada um com o nosso coração. Todos nós sabemos que devemos orar, mas será que realmente nós somos o povo de oração que de fato nós somos chamados a ser? Nós precisamos aprender a orar e desenvolver o compromisso, um tempo de oração e de comunhão na presença do Senhor, e que isso se torne inegociável nas nossas vidas.
Nós estamos vivendo um momento único na história, que muitos de nós, que a maioria de nós não viveu e que jamais talvez o povo de Deus precisa orar como nunca ao Senhor, como nós precisamos orar ao Senhor. E quando nós vemos aqui na vida de Davi, ele era um homem de oração. Ele era rei de Israel, mas assim mesmo ele sabia a quem ele deveria depender, a quem ele deveria colocar as suas esperanças e a quem ele deveria buscar ao Senhor. E eu particularmente acredito que Davi fez da oração uma das prioridades na sua vida. Quando nós olhamos para esse salmo, um salmo individual de lamento, o salmista começa e termina dirigindo-se a Deus em oração. O texto que nós vemos aqui dá para ver pelo menos três cenários distintos ou três momentos distintos. Primeiro, Davi, no versículo 1, ele pede a Deus para que ouça a sua oração. Depois ele se dirige aos seus inimigos, lamentando o tratamento deles e incentivando eles a recorrerem ao Senhor. E aqui nós temos um fato interessante, já fazendo um adendo aqui, que Davi, quando ele começa a falar com os seus inimigos e quando ele começa a ministrar os seus inimigos, naquele momento ele também é tratado por Deus. Naquele momento Deus também fala ao seu coração. E por fim, então, no final do Salmo, versículo 7, versículo 8, o salmista então conclui novamente se dirigindo a Deus e expressando a sua confiança nele. Foi por meio da oração que Davi conseguiu superar as suas angústias. E quando nós olhamos para essa oração de Davi, nós vemos alguns aspectos que são muito importantes para as nossas vidas e que tem muito a nos ensinar no nosso particular e na nossa vida de oração. E é isso que eu quero chamar. E eu gostaria que nós pensássemos nisso, sobre os aspectos da oração na vida do cristão. Eu vou repetir da oração na vida do cristão. Em primeiro, acima de tudo, quando nós olhamos a vida de oração, nós vemos que a oração traz na vida do crente uma mudança de foco. E em primeiro lugar, a oração altera o foco do homem para Deus. Ele tira o homem do centro e coloca Deus no centro. Certamente muitos poderiam se identificar com essa declaração de Davi aqui no versículo 1. Você pode não estar enfrentando calúnias e maliciosas ao seu respeito, mas talvez você esteja enfrentando batalhas maliciosas e profundas, que se não forem bem tratadas no seu coração, elas podem se transformar em angústias e em tormentos terríveis para a sua vida. Diferente do salmo anterior, em que Davi precisava de uma libertação física, porque ele estava se aproximando dele um perigo iminente e também tangível, mensurável, que era a perseguição de Absalão, seu filho, ali conforme narrado em 2 Samuel, capítulo 15, de versículo 13 à frente. Aqui no Salmo 4, o que Davi está mais sutil, mas que também pode virar grande angústia no coração. Aqui o problema dele é a calúnia e a mentira maliciosa ao seu respeito. Um perigo que muitas vezes é quase que invisível e difícil de ser mensurado, a não ser quando ele vem à tona. Aqui era a reputação do salmista que estava sendo ameaçada e não a sua própria. O que ele precisava era da certeza, do senso da presença de Deus na sua vida e da aprovação de Deus, e não de uma libertação física. De forma, isso não quer dizer que o problema que ele estava enfrentando fosse de magnitude menor do que o que ele estava enfrentando quando estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Às vezes o problema invisível, ou aquele que não se pode mensurar quantitativamente, ele é mais perigoso até do que os problemas ou as dificuldades ou as angústias físicas. Uma reportagem que me chamou muita atenção. Há alguns países ali na Europa, como por exemplo a Itália e a Espanha, que hoje estão sendo o epicentro do coronavírus na Itália,
Ali algumas pessoas movidas pelo o pânico do inimigo invisível, que é o vírus, ou sem a percepção real do que pode fazer de mal real no seu coração, as pessoas então estão optando pelo suicídio. Muitos, antes de receber o diagnóstico, se estão de fato contaminados ou não, se atiram de prédios ou pulam em rios. Olha só que situação, olha que contrassenso. Por medo de encararem o sofrimento e uma morte talvez mais sofrida, eles então preferem buscar alívio numa morte rápida. E a pergunta que fica no nosso coração, e eu faço a você, como que Davi lidou com essa situação de angústia na sua vida? O texto aqui mostra que ele encarou essa situação e ele encontrou alívio para a sua vida na confiança em Deus através da oração. Ele encontrou refúgio na oração em Deus. Davi reconheceu e recorreu ao Senhor em oração. O versículo 1 nos fala assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E aqui o que me chama a atenção não foi nem a oração, mas o fazer uma oração que não é uma oração simples ou uma simples repetição. Davi, quando nós lemos esse texto aqui, ele mostra a ciência de que Deus era o único que poderia ajudá-lo. E mais ainda, ele mostra profundo conhecimento do Deus a quem ele servia. E é esse conhecimento de Deus, quando ele traz para a vida dele, é esse conhecimento de Deus, quando ele busca na oração dele, que faz mudar a ótica, que faz mudar a perspectiva, que faz mudar a forma que ele estava encarando aquela realidade. Primeiramente, ele reconhece a Deus na sua santa justiça. Ele diz assim: na angústia me tens aliviado. E olha só, o salmista ele percebe que Deus é a fonte de justiça. Se não fosse, meus irmãos, a misericórdia do Senhor perdoando os nossos pecados, nós ainda seríamos vistos como pecadores e condenados. Não há justiça nenhuma no homem. Não há nada em nós em que nós possamos nos orgulhar. Tudo o que somos, nós devemos nós só somos por causa da justiça do Senhor nas nossas vidas, pelos méritos de Cristo Jesus. O nosso relacionamento com Deus através de Jesus nos concede, pela justiça de Deus, o privilégio de nós podermos orar ao Senhor. Sem Ele, nós não somos nada. E com Ele, nós somos apenas pecadores alcançados pela graça do Senhor. Nós não podemos orar, nós não podemos atingir o coração de Deus, e nós não podemos ver essa mudança de perspectiva nas nossas vidas, a menos que nós vejamos Deus como santo e como aquele que operou a sua justiça nas nossas vidas. Em segundo lugar, ainda mudando essa mudança de perspectiva na vida de Davi, que tirando o foco do homem e trazendo o foco para Deus, Davi reconhece a fidelidade de Deus. Ele diz assim: na angústia me aliviado. Parece ter refletido sobre os tempos difíceis que ele teve na sua vida, momento em que ele passou por perseguições e por lutas terríveis, algumas que quase o levou à morte. E naqueles momentos difíceis, naqueles momentos angustiantes, naqueles momentos desesperadores na sua vida, Deus foi fiel para com a vida dele. Ele não apenas manteve Davi vivo, mas fez com que ele crescesse e com que ele tivesse a sua vida abençoada em meio à perseguição, em meio à provação. Deus o abençoou ricamente, mesmo com todo aquele sofrimento que ele estava passando. E a pergunta que eu faço ao meu coração, que eu faço ao seu coração: quem de nós poderia dizer que Deus não foi ou não? Provavelmente, em muitos momentos das nossas vidas, nós não vamos entender aquilo que nós suportamos ou que estamos suportando. Mas isso não quer dizer que Deus não foi fiel. Deus é fiel. Deus nos guarda, Deus nos protege. É certo que não dormita o guarda de Israel. É Ele quem é o nosso pastor, que cuida das nossas vidas a cada dia. É aquele que não permite que nós sejamos afastados do Senhor. É aquele quem nos guarda, aquele que nós podemos recorrer e buscar
mesmo nas provações, Ele atendeu todas as nossas necessidades e ainda nos fez mais forte e ainda nos tornou fortalecidos. Se tem uma coisa que nós podemos ter convicção no nosso coração, é que Deus jamais abandona os seus filhos. Ele jamais abandona a minha vida. Ele jamais abandona a sua vida. E essa convicção fez com que Davi tirasse o foco da dificuldade e olhasse para o Senhor. Mudasse o seu foco para o Senhor através da vida de oração. Em terceiro lugar, Davi reconhece a graça de Deus. Olha só que ele fala aqui. Tem misericórdia de a minha oração. Davi reconhece que estava diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo. E que como pecador, ele não tinha nenhuma outra opção que não fosse apelar para a misericórdia de Deus nas suas vidas. A verdade, meus irmãos, é que a natureza buscar os caminhos do Senhor, não é da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa. Não existe em nós nada que nos faça buscar e servir ao Senhor por livre e espontânea vontade. Nós somos totalmente dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus nas nossas vidas, todos nós estávamos e merecíamos e éramos merecedores do inferno. Todos nós, se não fosse a graça de Deus, pelos méritos de Cristo Jesus, já estávamos fadados à condenação. E hoje, se nós podemos orar, se nós podemos pôr o joelho no chão, se nós podemos clamar ao Senhor por meio do nome de Jesus Cristo, é contando com a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Meus queridos irmãos, um dos aspectos mais importantes da oração é que a oração nos humilha. Porque ela mostra quem nós verdadeiramente somos. Somos pecadores, dependentes da graça de Deus. A oração a considerar o Deus Todo-Poderoso naquilo que Ele verdadeiramente é. E quando nós tiramos o foco do homem e colocamos o foco em Deus, aquele que verdadeiramente pode todas as coisas, os nossos problemas são diminuídos, eles passam a ser administráveis, os nossos problemas passam a ser algo que não são tão grandes na nossa frente, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, que conhece todas as coisas e que tem propósito para todas as coisas. Então, se o primeiro aspecto da oração aqui, aprendido nesse texto, é que ele tira o foco do homem e coloca o foco em Deus. O segundo aspecto que nós vemos aqui nesse texto é que a oração ela tira o foco do problema e mostra a real necessidade do homem. Sabe aquele problema que nós achamos que nós temos? Sabe aquela necessidade que eu e você tem, que na verdade nós temos mesmo, mas quando nós oramos ao Senhor, Deus nos mostra qual é a nossa verdadeira necessidade, que é buscar Ele, que é estar na presença dEle. O que nós mais precisamos é de Deus. E essa é a parte aqui, nós vamos ver aqui a partir do versículo 2 até o versículo 6, é a parte onde Davi apresenta os detalhes da sua oração. E ele então se relaciona com aqueles que estão prejudicando a sua vida. Olha só, no versículo 2 ele diz assim: até quando tornareis a minha glória em vexame? Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ele está falando aqui aos homens e se referindo aos homens que estavam levantando mentira e falando caluniosamente contra a vida dele. Ele reconhece ali, que ele está diante de Deus Todo-Poderoso. E embora ele esteja sendo ali caluniado e ferido por aqueles homens, o texto mostra que Davi teve uma atitude até surpreendentemente gentil com aqueles que estavam investindo contra a sua vida, contra os seus inimigos. Ele dá, inclusive, no versículo 2 até o versículo 6, conselhos àqueles homens que eram seus inimigos e que conselhos que, se eles seguissem, resolveriam muitas suas dificuldades e até os ajudariam. E aqui, além de nos ensinar com essa atitude aqui, que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, como Jesus disse mais à frente, lá em Mateus 5,44, que nós devemos orar por aqueles que estão nos perseguindo, na prática, nós aprendemos que nós devemos apresentar sinceramente diante de Deus aquilo que nos tem trazido angústia. Como rei, e
parecia que não estava precisando de Deus. Davi, como um político que ele era, poderia apresentar-se parcialmente em oração diante do Senhor, apresentando aquilo que era conveniente para ele. Mas, na verdade, o que Davi fez? Ele abriu o seu coração e falou o que de fato estava trazendo tristeza para a sua vida. E eu pergunto a você, meu irmão, pergunto a você, minha irmã, pergunto àqueles que têm nos assistido, o que tem te deixado angustiado? Que situação tem deixado o seu coração apreensivo ou que tem trazido tristeza profunda nas suas vidas? Seja o que for, coloque isso diante de Deus em oração. Porque se tem alguém que pode transformar, é Deus. Olha só, provavelmente não foi de forma tão dramática e severa como Davi aqui, mas todos nós também já sofremos ataques que tentaram minar o nosso testemunho. Nós sofremos ataques, nós tentamos às vezes resolver sozinho, às vezes nos vingar, e o que o texto aqui nos mostra é que nós devemos orar por aqueles que estão fazendo isso com a nossa vida, pedindo para que Deus lide com o coração daqueles que estão nos prejudicando. Talvez você faça parte daquele perfil de funcionário padrão, aquele que sempre teve disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, participando de praticamente tudo e estando a par de todas as decisões na posição e na empresa que você trabalha. E agora, durante esse isolamento por causa do Covid-19, em casa, trabalhando ou não, talvez você esteja angustiado, pensando consigo mesmo: o que será que a empresa está pensando? O que será que o meu chefe está falando de mim? O que será agora eles vão fazer comigo? Quando acabar isso tudo, será que eu estarei empregado? Será que eu estarei trabalhando? Será que eu poderei trazer o sustento para a minha família? E isso muitas vezes pode estar virando grandes inimigos na sua cabeça. Eu quero te dizer, apresente isso diante de Deus. Falando nisso, você já parou para pensar que o fato de às vezes não saber lidar com o isolamento, a sensação de improdutividade, a incerteza do futuro e o estresse de uma situação provocada compulsoriamente na sua vida, pode estar trazendo grandes batalhas psicológicas para a sua vida? Apresente isso diante de Deus. O que mais me chama a atenção nessa segunda parte aqui, quando Davi apresenta minuciosamente o que estava acontecendo, tristeza diante dos homens, é que parece que acontecem muitas mudanças na vida de Davi depois que ele apresenta os seus problemas a Deus. Parece que a sua vida se transforma. Ele começa angustiado, colocando sua vida diante de Deus, pedindo para Deus ouvir de forma desesperada a oração dele, e ele termina então louvando a Deus e ministrando a Deus na sua vida. Ele começa ministrando, ele chega à conclusão que a principal necessidade que ele tinha, na verdade, nem era aqueles problemas, mas era que ele precisava do Senhor. E quando ele começa a meditar em quem é Deus, e começa a ministrar isso àqueles que estavam perseguindo, Deus também trata o seu coração, Deus também fala a vida dele. Primeiramente, ele começa com uma petição e ele termina com a confiança em Deus. Ele fala: o Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Olha só, ele começa pedindo ao Senhor no versículo 1 para que o Senhor ouvisse a sua oração, e no versículo 3 ele afirma que Deus oração, não só uma declaração de fé, como um testemunho maravilhoso para os seus inimigos. Como é bom nós sabemos que Deus ouve a nossa oração. Como é bom saber que nós podemos colocar a nossa vida diante de Deus e que Ele conhece as nossas angústias, que Ele ouve aquilo que nós estamos falando para Ele e que Ele, ainda acima de tudo, nos responde. Olha só, em segundo lugar, Davi, ele olha aqui e ele apela para a necessidade de uma consciência pura. No versículo 4 ele fala: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Quando ele começa a falar com os inimigos dele sobre ali a necessidade de ter uma consciência pura diante de Deus, ele então olha para a vida dele e ele vê não só na vida dos inimigos dele, como na vida dos seus pecados.
No entanto, que ele chega no versículo 5, ele fala assim: oferecei ao Senhor sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Meus queridos, nós devemos buscar ao Senhor e confiar de todo o coração nele. E é impossível nós orarmos ao Senhor se nós não abrirmos o nosso coração e não rogarmos e não rasgarmos o nosso coração como Davi fez. Se existe pecado nas nossas vidas, ele precisa ser tratado. Se houver preocupação ou medos nas nossas vidas, nós também precisamos compartilhá-los com o Senhor. Quando nós oramos sinceramente ao Senhor, o nosso Deus inverte as prioridades nas nossas vidas. Ele nos mostra o que realmente nós precisamos. O que nós precisamos é de confiar no Senhor. O que nós precisamos é de ter a presença do Senhor nas nossas vidas. O que nós precisamos é de ter o Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes o problema parece intransponível nas nossas vidas porque o nosso foco está na situação e não em Deus, e não no Deus que nós servimos, aquele que é santo, aquele que é fiel, aquele que é gracioso, aquele que é misericordioso. E a minha oração para a sua vida e o meu desafio para a sua vida é que você ore para que Deus supervisione e conduza a sua vida em todas as áreas, de maneira que Ele possa redimensionar, que Ele possa mudar os seus valores, que os valores e que aquilo que você coloque o foco na sua vida, que eu e você colocamos o foco na nossa vida, não seja necessariamente o problema, mas seja o Deus ao qual nós servimos. Em terceiro lugar, quando nós olhamos aqui para esse Salmo de número 4, vemos que o Senhor, a oração, ela altera o foco da vida de Davi, transformando a angústia em confiança ao Senhor. Olha que maravilha! Olha que testemunho! Deus transforma a angústia daquele homem em júbilo, em alegria, em confiança no Senhor. E essa é a terceira parte do texto, versículo 7 e versículo 8, aonde nós vemos a expressão final de confiança em Deus. Quando o crente coloca confiadamente em Deus a sua vida, Deus então coloca uma alegria e uma confiança no seu coração de forma sobrenatural. Nem sempre Ele nos alivia da tribulação. Nem sempre no momento daquela luta, daquela angústia e alegria, mesmo que seja em meio à tribulação. Olha só, a situação de Davi estava terrível. E eu faço uma pergunta para você. Será que a situação de Davi iria mudar? Será que os amigos ali, ouvindo os seus conselhos, mudariam a sua atitude perante Davi? É bem provável que não. E eu acredito que não tenha mudado. Mas o ponto é que se os inimigos de Davi não confiavam em Deus, ele confiava em Deus. Ele confiava a ponto de se entregar. Ele confiava a ponto de descansar no Senhor. Ele havia colocado diante de Deus a sua tristeza, diante das falsas acusações de que ele estava sofrendo. E Deus transformou aquela tristeza, angústia, em júbilo de alegria. Esse é o aspecto mais importante da oração. A oração, foi na oração que Deus transformou a tristeza de Davi em confiança. Foi na oração que Deus transformou a angústia de Davi em alegria. Deus providenciou a paz que ele tanto procurava, mesmo em meio ao sofrimento. O salmista percebeu que era mais abençoado do que todos aqueles que estavam levantando caluniosamente contra ele, porque ele tinha alegria no Senhor, no seu coração. Olha só o versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Eles poderiam ter desfrutado, e ele continua o texto aqui, de toda a abundância de bens, mas ele desfrutou da alegria do Senhor. Ele desfrutou do júbilo do Senhor. Meus irmãos, como nós somos abençoados. Nós temos muito a agradecer ao Senhor. Nós temos a agradecer ao Senhor muito mais do que a maioria do povo desse mundo. Mas a nossa alegria repousa não nas bênçãos materiais, mas nas bênçãos do Senhor.
As bênçãos materiais são boas, mas elas nunca satisfazem. E a alegria que o Senhor coloca no nosso coração, essa é perene, é aquela que enche o nosso coração. Quem tem a alegria do Senhor tem um contentamento que este mundo não consegue entender. E olha, meus queridos, eu já testemunhei pessoas lutando para sobreviver. Pessoas que estão atormentadas por aflições e sentindo dores terríveis, mas que mesmo assim têm a alegria no seu coração, mas que mesmo assim têm júbilo no seu coração a ponto de dizer: Senhor, se o Senhor quiser me buscar, eu estou pronto porque eu estou feliz no Senhor. E o que lhes permite alegrar é muito mais do que aquela dificuldade, mas é a alegria mesmo em meio à dificuldade, a alegria que somente Jesus dá. Essa é que nós podemos experimentar na oração. Louve ao Senhor pela alegria e pelo contentamento que Ele pode trazer nas suas vidas. Olha só, o texto nos fala aqui que Deus é a nossa paz. Olha o versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. Como é bom pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Não sei quantas vezes se você já algum dia na sua vida já pôde pôr a cabeça no travesseiro e não conseguiu dormir porque estava preocupado. Preocupado com aquilo que viria a acontecer, com a que tinha, com o problema que tinha que resolver no serviço. Eu já. E isso é terrível. Não há nada melhor do que pôr a cabeça no travesseiro. Tranquilamente. Porque Deus é a nossa paz. Houve dias na vida de Davi que ele enfrentou angústias terríveis. Esteve à beira da morte. Mas mesmo assim ele pôde deitar-se e dormir em paz. Em seu coração. Porque ele sabia em quem acreditava. Este mundo não pode entender a paz que nós temos no Senhor. Muitas vezes existem situações que nós enfrentamos na vida que estão além do nosso controle. Há momentos em que nós não temos a certeza do futuro ou não sabemos o resultado de coisas particulares nas nossas vidas, mas mesmo assim, Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. E é essa paz que eu quero que você ore para que você tenha no seu coração hoje. Se você tem Jesus no coração, se você é um servo de Deus e você tem vivido angustiado, eu quero te convidar a colocar a sua vida diante de Deus em oração e experimentar essa paz maravilhosa que só o Senhor dá. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, não tem esperança para a sua vida, se você não sabe aonde pode encontrar lugar para se refugiar, eu quero te convidar a colocar sua vida diante do Senhor e clamar a Ele para que Ele faça morada no seu coração e clamar a Ele para que como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa também experimentar essa maravilhosa paz que só o Senhor pode dar. A transformação causada na vida do servo e da serva de Deus quando eles se prostram em oração, meus irmãos, é algo sobrenatural, é algo que o homem... E eu quero desafiar você hoje em relação à sua vida de oração. Que você possa se familiarizar tanto em oração com o Senhor, que você não possa querer perder esse momento por nada na sua vida. Que nada tire você desse momento. Aproveite o privilégio de comungar com Deus. Aproveite o privilégio de poder falar com o próprio Deus e de saber que aproveite ao máximo todas as oportunidades para orar. Eu sei que nós estamos em momentos difíceis, não só no Brasil como no mundo. Eu sei que muitas coisas nos ameaçam. Eu sei que invisíveis se levantam contra as nossas vidas. Isso pode causar problemas terríveis no nosso coração. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que tudo que você precisa é do Senhor. Tudo que você precisa é de Deus. Ore ao Senhor, busque. E é isso que eu quero que nós façamos nesse momento. Convido você a fechar os olhos e que nós possamos orar ao Senhor e buscar Ele nas nossas vidas. Senhor, meu Deus, como é precioso poder ter comunhão com o Senhor. Como é precioso, ó Deus, poder saber tão maravilhoso, tão santo, tão digno, tão gracioso, tão misericordioso, se importa conosco. Ouve as nossas orações e atende ao nosso clamor. Por isso, ó Deus, eu quero colocar a vida de cada um que está nos assistindo agora nas suas mãos.
Muitos, ó Deus, podem estar passando lutas, angústias e dificuldades tremendas na sua vida. Que eles possam, ó Deus, colocar a vida deles diante do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, mudar, Senhor, a vida dele, a minha vida, a vida de cada um de nós. De forma, ó Deus, que nós possamos mudar os focos das nossas vidas. Que o foco da nossa vida seja tirado do homem e colocado no Senhor. Que o foco das nossas vidas seja tirado, ó Deus, do problema e colocado no Senhor. Que o foco das nossas vidas seja tirado da angústia e colocado na alegria do Senhor, porque é assim que o Senhor trata o povo do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, nos mostrar, ó Deus, e nos fazer desfrutar de uma alegria sobrenatural, que só o povo de Deus, só o povo do Senhor, só aqueles que têm Jesus no coração podem desfrutar. Abençoe, Deus, cada casa. Abençoe, Deus, cada irmão que está nos escutando. Aqueles, ó Deus, que têm passado por lutas financeiras, que o Senhor, ó Deus, traga prosperidade. Aqueles, ó Deus, que têm passado por enfermidades, que o Senhor traga saúde. Aqueles, ó Deus, que têm passado por problemas emocionais, que o Senhor, ó Deus, trate o coração deles, ó Deus, trate os casamentos, trate, ó Deus, a vida de cada um, em nome de Jesus. Senhor, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo mundo, com todo o povo de Deus reunido aqui, em todo lugar, em todos os tempos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida.